Pessoal, nós vamos responder agora a questão de número 149 do Enem 2024, tá certo? Essa numeração 149 é referente ao caderno verde, ok? Vamos lá. Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, né? Caso você não lembrasse aí o que é um sólido de revolução, né? Enfim, entre parênteses aqui está, enfim, lembra-se a você do que se trata, né? Então, para obter um sólido de revolução, rotação 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio PQRS de um material rígido, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, esse seria o eixo de rotação, né? Girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro, né? Nesse caso aqui, o sentido é anti-horário. Mas, enfim, se fosse o sentido horário, na verdade daria o mesmo sólido de revolução de qualquer forma, né? Mas, enfim. Pergunta-se então, né? Essa é a pergunta. O sólido obtido foi um ou uma, né? Sim, detalhe, né? Por isso que eu dei uma pausa aqui. Essa figura em azul que aparece aqui é da própria prova, ok? A figura em rosa que aparece aqui, do lado direito, enfim, ou ao centro aqui do slide, não faz parte da prova. Eu coloquei para ilustrar melhor, né? Por que a resposta correta é o tronco de cone, ok? Mas vamos lá. O sólido obtido foi um cone? Perceba que se eu pegar, né, claro que você tem que usar um pouco a imaginação, né, e a sua capacidade de enxergar aí no espaço tridimensional. Mas se eu pegar essa figura aqui, né, que está fixada aqui nesses pontos P e S, né, e girar em torno dessa vareta, seja no sentido anti-horário, que é o que está aqui, seja no sentido horário, mas aí seria de lá para cá, né? Enfim, eu pegaria a parte de fora, digamos, né? Giraria para cá, sentido anti-horário, ou para lá, no sentido horário. Tanto faz, né? Poderia produzir um cone no fim das contas? Não tem como, né? Porque a parte de cima aqui, digamos, né? Num linguajar um pouco rude, né? Não é pontuda, né? Tá certo? Não, você não tem um cone realmente, você não tem, né? Uma parte pontiaguda, digamos assim, né? Falando no linguajar bem rude, na parte de cima aqui da figura. Então, logicamente não é um cone. Um cilindro? Também não, né? Também não pode ser um cilindro no fim das contas, né? Porque, enfim, eu não tenho aqui, né? Se eu tivesse aqui um retângulo, né? Aí ok, eu teria um cilindro. Mas com essa superfície aqui, né? Com essa parte lateral aqui triangular, né? É como se eu tivesse ao retângulo somado aqui um triângulo, né? Enfim, girando isso aqui, vai dar exatamente a figura em rosa que aqui está. Também não tem como ser um cilindro, mas de novo, né? Depende aí de você usar a sua imaginação e a sua capacidade de visualizar isso, né? No espaço tridimensional, né? Uma pirâmide também não, né? Porque no fim das contas fica claro, vamos pegar só a parte de baixo, né? Quando eu girar isso aqui em torno dessa vareta, eu vou estar formando um círculo na parte de baixo. Então não pode ser uma pirâmide de base quadrada, não pode ser uma pirâmide de base triangular, né? Perfeito? Então uma pirâmide também não é. Então sobram tronco de cone e tronco de pirâmide, né? Mas para ser um tronco de pirâmide, aí de novo, né? Quando eu pego essa figura, giro aqui, né? Em torno da vareta, na base o que eu estou formando é um círculo, né? Pirâmide, eu costumo ter, né? Enfim, o normal, o usual, por assim dizer, né? Pirâmide, a base quadrada. Existem pirâmides de base quadrada, no México, por exemplo, você tem umas tantas, né? Construídas pelos maias, né? E pirâmide de base triangular, né? Que você encontra também, enfim, em algumas localidades, ou enfim, é uma outra geometria comum para pirâmide, né? Tem uma base triangular. Mas nesse caso que é uma base circular, né? Então não pode ser um tronco de pirâmide. Moral da história, não pode ser um cone, né? Parte aqui de cima, né? Um linguajar rude, bem entendido, né? Para a gente tentar compreender a questão, né? E formar uma imagem mental adequada. A parte de cima aqui da figura, né? Por conta dessa
dessa semi-reta aqui, né, QP, enfim, girando para formar o sólido de revolução, né? A parte de cima da figura não vai ser pontiaguda, não vai ser aquela estrutura típica, né, de um cone, perfeito? Não pode ser um cilindro, né, também, no fim das contas. Se eu tivesse aqui um retângulo, né, se eu traçar aqui uma semi-reta de Q até tocar aqui em S, tivesse um retângulo girando, aí sim eu produziria um cilindro, mas não é o caso. Não pode ser uma pirâmide, porque girando aqui, inevitavelmente, né, eu vou produzir uma base circular. Nem é quadrada, nem é triangular, então isso não é a base de uma pirâmide. Pela mesma razão, também não pode ser um tronco de pirâmide. O que sobra é um tronco de cone, né? Fico com um círculo aqui na base e um círculo também na parte de cima. Percebam que justamente, né, tentar fazer aqui, é como se eu tivesse pego um cone e seccionado, né, uma certa parte dele. Tirando a parte de cima, a parte pontiaguda, digamos assim, do cone, né, falando aí num linguajar bastante simples. Né? Então, o que eu tenho aqui, o que eu posso ter, né, a figura de revolução que eu posso formar, o sólido de revolução que eu posso obter girando, né, esse trapézio retângulo aqui, né, em torno, né, dessa haste, a única figura que eu posso obter é realmente um tronco de cone. Tá certo? Letra D de delta, então, é a resposta correta para a questão 149. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.